Oi, gente, boa noite. Estamos agora iniciando o nosso treinamento, né? A sessão de coach, e hoje vamos dar continuidade ao assunto semana passada, que é sobre rompendo com a autossabotagem, tá? Seja muito bem-vinda, Cleide, nossa convidada, também o Edjavan, seja muito bem-vindo. E os que já estão aqui do nosso grupo, boa noite a todos vocês. E vamos iniciar a nossa aula de hoje, e é claro que vai ter o comentário do que vocês acharam importante em relação àquele livro que foi passado. E também, assim, eu quero saber da experiência de vocês, pós aquela ferramenta que nós aplicamos semana passada, gente. Como foi para você, nossa amiga Samela, posso chamar logo agora, né? Samela, me fala como foi para você a questão de, durante essa semana, que você respondeu aquele questionário sobre mudança de comportamento. Olha, Silvana, me impactou, mas eu me senti um pouco sensível com relação a isso. Então, são comportamentos meus que eu observo e é dolorido. Então, assim, por mais que assim, a gente tenha consciência, né, de não ter, a gente tem que lidar com as nossas limitações e tudo, dá um pouco de vergonha. Então, mas foi algo que me impactou, sabe? Algo que eu prefiro não dividir, né? Não, não precisa não, Mas viu? é Eu quero somente algo saber como foi para você, você muito, identificar aquele comportamento e qual a mudança mexeu que isso muito te gerou. comigo. E assim, eu estou aplicando assim diariamente, porque eu percebo que, e acho que foi por isso que tanto o livro me impactou, sabe? Uhum. Essa questão lembrou muito. Então, assim, é muito importante mesmo. Porque, Muito gente, importante. aqui as nossas aulas, elas estão todas programadas, tá? Eu não passo atividade de maneira aleatória, não, que é tudo encaixado. Porque uma coisa tem que complementar a outra, fazer sentido e para dar continuidade. Então, assim, Romildo já comentou em relação ao comportamento dele na aula passada, e realmente, né, a gente vê a transformação. Isso é impactante, dói. Lembra que eu falei, gente, mudar Sim, dói, mudança dói. Ou a gente muda pelo amor, ou muda pela dor, e das duas formas, né? Isso faz com que a gente cresça, mas dói. É claro que com o amor não dói tanto, né? Quanto dói você passar pela dor. Isso aí já é totalmente diferente. Pelo amor é mais questão do prazer, da satisfação, né? E tudo mais. Mas, assim, quando é pela dor, como aquela moça que teve aquele constrangimento, aquele rapaz do filme também, que passou aquele processo de transformação, foram muitas dores que eles vivenciaram. E também ali tem também a questão do amor. Então, essa ferramenta que a gente fez semana passada era justamente preparar vocês para esse livro e preparar agora para a próxima ferramenta que eu vou trabalhar com vocês de maneira individual, porque essa ferramenta ela é muito profunda, tá? Ela sim. é grande, ela é profunda, ela é muito mais impactante e ela é libertadora. Aí eu não posso deixar assim de maneira aleatória para vocês, de forma alguma, como não deixo nenhuma ferramenta, eu acompanho a aplicação da ferramenta, faço com vocês, para ver o resultado, depois eu quero ver o resultado pós-aplicação. Então, assim, é muita responsabilidade para mim acompanhar vocês o passo a passo, porque, assim, tudo que eu falar aqui pode pesar muito para vocês. Eu tenho que ter esse cuidado com vocês, de realmente cuidar, zelar por você, porque vocês vão ter um outro tipo de consciência, desenvolvimento, mudar o comportamento, eliminar a sabotagem, eliminar a procrastinação e mudar as crenças, né? Esse é o objetivo também, mudar as crenças. Gente, não é à toa que o nome do nosso curso é Criando Meu Novo Eu. Caramba, né? Quem é a Silvana que eu quero ser? Quem é ela? Como é ela? Como é a Silvana na vida profissional, essa nova Silvana, na vida emocional, na vida de relacionamentos, na vida de família, na vida financeira, na saúde, no servir? Quem sou eu dentro dessas áreas da vida que a gente trabalha? Quem eu quero ser? E mudança, minha gente, ela causa incômodo, ela dói, ela traz consciência, também traz momento de prazer, traz liberdade, traz satisfação, traz evolução, ok? Agora eu quero aqui compartilhar com vocês, tá? Nossos slides de hoje.
que nosso tema, como eu já falei, do curso como um todo, é criando o meu novo eu, né? Quem nós realmente seremos quando terminar esse curso. E lembrando que, gente, isso aqui é só uma pitadinha, viu? A gente já passou por muita coisa, né? Já teve muita evolução, a gente recebeu aqui muitos testemunhos maravilhosos, muitos ganhos. Mas isso aqui, ó, é só o começo. Tem muita coisa boa ainda para acontecer na nossa vida. E o nosso segundo módulo é esse daqui, criando um novo presente. Para que eu tenha realmente um novo presente, eu preciso identificar onde é que eu estou errando, mudar meu comportamento para que meu presente ele seja realmente um presente vivido, não um presente vencido, ultrapassado, um presente angustiante, mas um presente vivido na nossa presença de momento presente e de realmente a gente reconhecer quem nós somos para dentro a gente mudar. E nosso tema é esse daqui, né? Rompendo com a autossabotagem. E por que eu coloquei essa imagem daqui, né? Que a autossabotagem é isso, né? É você fazer algo contra você mesmo. E isso já de forma inconsciente. E antes de continuar aqui com os slides, né? Eu quero ouvir o nosso amigo Romildo, que eu creio que ele deve ter escolhido alguns dos casos para trazer conosco, mediante a compreensão dele, tá? Para que isso venha enriquecer nossa aula. Por favor, Romildo, traz aí para a gente a tua percepção. É uma percepção muito, mexe muito profundamente esse livro, né? E tem um caso da moça lá, né? A Valeria, o nome dela é Valéria, né? E nesse parágrafo aqui, ó, o 32, essa fase aqui, ó, somente quando criança cresce e observa outros estilos de vida, começa a questionar-se o estilo de sua família e realmente o único ou ser melhor trata-se de um mapa normal de desenvolvimento para famílias reflexivas como missioso. Aqui é justamente nesse ponto que as batalhas terríveis se iniciam, e por vez dura toda uma vida como se confronta com os pais tão dominadores e controladores, as crianças ficam apavoradas, né? Então, assim, mexe muito com o passado da gente, né? E eu fiquei assim, muitas fichas caíram sobre esse livro e coisas que meus pais falavam comigo e eu repito agora com os meus filhos, entendeu? E assim, lendo esse livro agora que eu falei, caramba, meu, minha mãe fazia isso comigo, entendeu? E incrível que pareça, né? Essa semana uma vizinha veio aqui na padaria comprar pão, né? Ela falou assim, passando com a minha esposa, eu escutei ela falando, né? Que não queria casar com um cara que fosse igual ao pai dela. E ela falou que o cara é idêntico ao pai dela. E lendo o livro hoje, eu falei, caralho, caiu essa ficha. Eu falei, caramba, Caramba, por que essa né? menina falou aquilo? Ela ficou falando que não queria que o não arrumasse o marido igual ao pai. E ela falou que o marido dela é igual ao pai dela. Nem marido é, namorado ainda. E ela tá grávida dele. E Pronto. aí ela falou Pegou. que é idêntico ao pai dela. Aí eu vi o caso da moça aqui, né? E na hora eu lembrei dela, né? E muitos casos assim que a gente conversa, a gente percebe que é coisas de passado da família, sabe? Que se repete na sua mente e você costura futuramente, né? E o caso do outro rapaz também, né? Que eu não li todo o livro também, tô lendo, né? Igual a Samana falou, a gente tem que ler esse livro e reler, né? Igual o Paulo Vieira já falou também, né? Você tem que ler o livro, ler novamente, ler mais uma vez anotando, para você compreender exatamente, ter 3 vezes Exato. o livro, né? Perfeito. E ele, do rapaz lá, o segundo caso aqui, que a mulher dele ficava muito incomodada com ele, né? Que ele estava ganhando muito pouco numa empresa, ele estudou muito e ele não se dedicava para nada, assim, ficava preso ali numa firma ganhando pouco e ela era muito incomodada com isso, né? E ela foi fazer fisioterapia, né? E a fisioterapia tá falando com ela sobre a vida dela, como funcionava. Ela falou: não, ele não liga para nada, não troca uma lâmpada dentro de casa, ele é muito incomodado, né? E nesse processo aí, chamou ele para ele fazer a sessão de fisioterapia, foi descobrindo, né? E ele falando do pai dele que fazia com ele, né? Ele ia ser incompetente, Que dor, né? que ele não ia servir para nada, que ele quebrou a perna, ficou 2 dias para falar para os pais deles que
com medo, né? E o pai dele ia chamar ele de irresponsável, incompetente. E justo quando ele falou, o pai dele começou a falar um monte dele, né? E eu tinha mania de meus filhos se machucar e fazer a mesma coisa, sabe? Em vez de você dar um conselho ali, né? Dar uma para ali e falar, Apoiei não, eles, né? entendeu? E nesse dia meu filho machucou o pé na moto, né? Eu falei para ele, por que você não se cuida? Nunca sou o tênis, não sei o quê. Ele já ficou nervoso comigo, né? Caramba, não posso falar para o senhor também, você já vem falar comigo, entendeu? Quer dizer, esse livro aqui ajuda muito a gente na parte familiar, entendeu? Nesse sentido, né? Eu vejo muito o outro lado assim de querer assim, corrigir a pessoa, mas não é assim, você tem que ver o problema que a pessoa está passando, entendeu? E foi o caso da minha esposa, como eu falei da outra aula, né? Que ela foi bater o carro, em vez de eu compreender, né? Dar um ombro amigo ali, eu fui, né? Fui grosso, né? Que não sei o quê, né? E não é bem por aí, né? Quer dizer, mas é coisa do passado, entendeu? Agora que eu venho acordando, que a minha mãe falava muito comigo, estava muito comigo, entendeu? Ela me batia, então eu fui repetindo essas coisas, né? De gritar, a mesma coisa, entendeu? Incrível, meu. Então esse livro caiu muitas fichas para mim e assim, nossa, deu muito insight assim legal nesse livro. Amei mesmo o livro mesmo. Eu vou reler mesmo esse livro porque mexe muito com nossas crenças. Isso é Mexe. certeza. Olha, vai mexer quando eu aplicar a ferramenta, Romildo, que eu estou aqui já preparando, viu? Aí que você vai ver. Olha, bem-vinda, Rosete. Seja muito Obrigada, bem-vinda, viu? Nós estamos obrigada. aqui no início. Gente, minha amiga Rosete, ela é de Maceió. Quer se apresentar, Rosete? Fica à vontade, tá? Eu moro em Arapiraca. É Alagoas, mas é Arapiraca. Perdão, perdão. 120 quilômetros de Maceió, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade. Gratidão por sua visita aqui conosco, tá? E estamos aqui falando, Rosete, justamente sobre como romper a autossabotagem, entendeu? Então, essa é a nossa segunda aula desse nosso tema. A semana passada a gente debateu sobre isso. Hoje estamos aqui falando a respeito com mais profundidade, porque a semana passada eu apliquei uma ferramenta chamada Mudança de Comportamento. Aí depois passei um livro para eles lerem. Esse livro ele é tremendo, tá? Se você quiser, posso passar depois para você, para a Cleide, para a Ed. Ed caiu aqui também da nossa conexão, mas enfim, né? Vamos continuar com quem está aqui presente. E o que acontece? E depois daqui eu ainda vou aplicar uma outra ferramenta que vai complementar esse nosso estudo. Aí, vai só, a questão que o Romildo falou. Gente, aquela moça tem muito potencial, né, Romildo? Mas ela ficava presa aos padrões dos pais com medo de decepcioná-los. Então, era uma questão de prisão emocional. E aquele caso daquela moça lá que exigia que o marido não troca nenhuma lâmpada, que não sei o que, etc. Caramba! Caramba! Né? Quando a gente começa a ler isso com profundidade, com calma, porque, gente, qual é o segredo? O segredo não é você ler o livro correndo, é você entender a mensagem que aquele livro quer trazer para você. É você fazer anotações, colocar observações, ler de novo, reler aquele texto, caso não entenda, até que você venha ter a percepção daquela mensagem. Aí o que acontece? Poxa, aquele menino, ele tem um potencial incrível, aquele homem. Mas por conta do pai dele, né? Que meteu o cacete nele, um pai totalmente bruto, sem carinho, né? E deixava o filho lá embaixo arrasado. Mas aquele pai, Romildo, tem muito o que nele? Muita dor emocional também. É Imagina a repetição de criação. padrão, né? É repetição de padrão. Imagine a criação daquele pai como não foi, né? Porque ele não suportava que o filho fosse melhor do que ele. Aí, quando começa essa questão daí, gente, então, para resumir essa história aí desse marido com essa moça, no final, ela encontra a solução e depois ela se conforma. Não quero acabar meu casamento, eu quero continuar assim. Ou seja, mesma coisa acontece aqui também. Às vezes, a gente está identificando crenças, comportamentos e tudo mais, e a pessoa, às vezes, não quer mudar. Não, é melhor ficar assim. Ou seja, já estou acostumada nessa situação. Como a gente sabe que tem casos, gente, de mulheres que apanham do marido, né? Apanha, passa humilhação, vergonha, constrangimento.
Mas está tão acostumada a apanhar do marido que, embora que ela vá para um processo de coaching, ou psicoterapia, ou terapia integrativa, constelação familiar, o que seja, ela vai descobrir ali muitas coisas que estão em oculto na vida dela, no sentido de ser inconsciente, mas no final, como a gente não pode decidir pelo cliente, ela vai decidir se continua no casamento, nessa zona do conforto dela, já está acostumada a apanhar, ser xingada, e depois vai ser mulher na cama com ele depois, e está tudo certo, é a vida dela, ou ela chuta o pau da barraca e reinicia uma nova vida. É decisão do cliente, né? Aí, como o autor fala, Romildo, Stanley, o nome desse, não me confundo, né? Quer ver, eu até troco o nome dos autores. Eu troco o E nome dos ele meninos. ficou, e ele Eu deu troco o nome dos trabalho para meninos, crença imagina. dele, hein? Eita, perdão, repete, Romildo. E ele deu muito trabalho na fisioterapeuta lá, né? E ela falou que com o tempo, o que ela falava, ele só repetia, só concordava com ela. E ela não sabia o que fazer mais e que nem você está falando aí, ele queria continuar naquele padrão que ele estava. Exatamente. Se o autor, o nome dele ele é psicólogo, né? É Stanley Rosner. Pronto. Aí ele fala o seguinte, que o papel do terapeuta, né? Tanto o terapeuta integrativo, como psicoterapeuta, como psicanalista, enfim, é fazer com que o cliente ele venha desenvolver o seu potencial, ele venha enxergar o que está no seu nível inconsciente, trazer a consciência e depois que ele vê tudo sair aberto, ele vai decidir se fica na situação que está ou se parte para outra. Então, assim, muito pertinente essa parte que o Romildo trouxe, porque termina que, como o Romildo falou, a gente às vezes repete com nossos meninos, o que nossos pais fizeram com a gente, e a gente nem se dá conta. E quando a gente lê um livro desse, gente, já é o início de uma terapia, um negócio desse, porque você já está se vendo ali, ou seja, está sendo o seu espelho, aquele comportamento daqueles casos ali, você já começa o quê? A se corrigir, né? Caramba, eu também errei aqui, eu errei ali, etc. Aí a amiga de Romildo lá, né? A cliente, eu não quero casar com um homem igual ao meu pai. Aí arruma um homem igualzinho o pai, igual o pai. Aí, conscientemente, Romildo, ela não quer. Conscientemente, ela não quer. Mas quem manda é o inconsciente. Então, ela vai atrair justamente uma pessoa semelhante ao pai, que é para validar as crenças dela. Simples assim. Simples assim. Eu vou E ela falar... falou com todas as letras, Tinder, ele é idêntico aos hábitos, é tudo do meu pai, tô ferrada. Eu escutei, eu falei, Eu gente sou do assim, espontânea céu. mesmo, viu, Cleide e Rosete, que estão chegando agora. Os meninos já sabem que eu sou assim, espontânea na minha risada. Aí, Romildo, para ela não mais atrair, porque é questão de atração, uma pessoa igual ao pai dela, ela tem que se trabalhar, limpar os bloqueios que ela tem, perdoar o pai, perdoar a mãe, honrar a família. Aí onde vai entrar o quê? Constelação familiar, né? Também. Que também ajuda muito nesse processo para acelerar essa limpeza de energia. Aí sim, ela vai ter o quê? Ela vai ter um marido que ela vai escolher inconscientemente e também conscientemente, porque ela limpou as crenças dela. E ela não odeia mais o pai. E isso é muito profundo. Nossa amiga Ana, que eu sei que a Ana leu o livro, trouxe algum caso para nós, Ana? Fique à vontade para falar, viu? Então tá, vamos continuar. Talvez não esteja aí. Samela já disse que não leu o livro todo, mas se quiser falar alguma parte aqui, viu, Samela? Fique à vontade, tá? Aí você vai e sinaliza. Aí, gente, tem muito caso aqui, muito caso mesmo. Tem um E a caso... moça, na hora que ela perdoou a mãe, ela deslanchou, entendeu? Ela começou a ganhar muito dinheiro, perdoou a mãe dela e ajudou a mãe dela, entendeu? E Enquanto estava se ali presa nas crenças, ali naquela amarração, ela estava ali naquele nó naquela medriquidade ali, entendeu? E foi. não deslanchava. É o caso de todo mundo, a gente fica aqui preso, entendeu? Não consegue Ficou deslanchar. honrando os pais, né? E a gente Honrando de acha que a maneira negativa. riqueza, a gente acha que as coisas vêm assim de trabalho, de tudo, mas não é. A gente trabalhar primeiro nossas crenças, nossa mentalidade, para poder vir a mudança, entendeu? Poder a gente deslanchar, entendeu? É Porque nossas verdade. crenças, pelo que eu estou te dizendo aqui, fica travando a gente, entendeu? Então a gente sobe e desce, sobe e desce. Não sai dali, entendeu? É.
E você vê a maioria dos seres humanos são assim. A maioria. Vai ali e volta, vai ali e volta, vai ali e volta. Entendeu? Eu achei essa parte que o Romildo falou da mudança, que ele coloca, né? Que a mudança ela acontece quando a gente dá oportunidade para ela acontecer, né? Porque se nós não dermos essa oportunidade para a mudança acontecer, para nós não quebrarmos esses paradigmas, dificilmente nós vamos conseguir fazer a nossa vida deslanchar, né? Porque a mudança vai acontecer quando nós demos essa oportunidade, né? Eu achei assim, eu não li o livro inteiro, mas eu li uma boa parte dele e como até eu conversei com a Silvana esse final de semana, eu me vi em vários momentos ali no livro, né? Até onde eu li, eu me vi em muitos momentos, né? E até na questão de repetição das coisas da minha família, da minha mãe, do meu pai, os ditos populares que eles utilizam, né? Uma delas é pé que não anda não dá topada, né? O que quer dizer isso, né? Então fica dentro da sua casa, não saia, não fique na rua, porque se você ficar quietinha dentro de casa, nada vai acontecer. Só que se eu ficar só dentro de casa, eu não vou ter aquela questão de deslanchar para o meu trabalho, meu network, ter pessoas que vão me dar oportunidades de abrir a porta, porque daí eu fico sempre com medo de sair e acontecer alguma coisa, né? Então, são crenças que nós carregamos muito, que vêm dos nossos ancestrais, que fazem que a gente não, faça que nós não temos esse movimento. E daí, para isso, né, que esse livro e todos os filmes que nós assistimos nos dão oportunidade de vermos outras possibilidades de vida, outras possibilidades, né? São infinitas possibilidades. Eu achei muito interessante isso. Demais. Gratidão, assim, por sua contribuição aqui conosco, minha gratidão. Gente, e ele fala muito aqui a respeito dos pais discutirem o efeito dos filhos, né? E os filhos se sentirem responsáveis para salvar os pais, né? Para melhorar a vida dos pais. E o caso de Norman, que eu estava vendo aqui, que foi uma parte que me chamou muita atenção, tanto a questão do Norman, como também a questão daquele menino de 12 anos de idade, que era o filho do Ben, que ele era médico, né? E ele queria que o filho fosse médico, e o menino estava com problemas, e muita coisa aconteceu, eu não vou aqui detalhar por conta do horário, e o que acontece? Terminou que na sessão, o doutor, né, o psicólogo, ele descobriu o quê? O menino só queria ser amado, só queria ser ele. Só queria ser ele, mas os pais queriam realização. Então, às vezes, o pai cobra muito do filho uma coisa que ele não conseguiu realizar, aí quer cobrar isso do filho. E sufoca o filho. E depois diz que o filho é rebelde, que é desobediente, que o menino é um menino com transtorno, é isso, é aquilo. E a minha criança não é, ela simplesmente não quer repetir aquele padrão inconscientemente, ele quer ser ele mesmo em si, e aqueles pais muitas vezes não conseguem enxergar isso. E depois que isso aí vai se desmanchando nas sessões, aí que o pai vai relembrando da infância dele, que ele queria ser músico, mas a família não concordava, porque músico não dá dinheiro, não fica rico, e ele terminou sendo doutor, para fazer os gostos dos pais dele, e guardou o sonho de ser músico. Isso é uma das histórias do nosso livro, tá? Do livro que tem lá. E nisso, ele viu que não estava totalmente realizado. E aquela criança, o filho dele, estava justamente revidando uma cobrança que o pai estava fazendo dele, que ele poderia ter revidado com os pais dele, mas não teve coragem de revidar dos pais, aí terminou que o menino fazendo isso com ele. E isso aborrecia muito ele, porque a criança não queria obedecer ele como ele obedeceu aos pais. Então, a criança não queria ser nada, ele só queria viver, ter amor. Era uma criança, gente. Mas aquele pai, ele inconscientemente estava fazendo a mesma coisa com o filho que os pais fizeram com eles, e o sonho de infância daquele homem, né, do doutor, ficaram guardados, que era um sonho de ser músico. Olha que dor tem aí, né? E quantos sonhos, gente, nós guardamos, nós engavetamos, porque os nossos pais disseram que não era para fazer, disseram que a gente não podia, que isso não é para mulher, que isso é para homem, né? Ou que isso não é para homem, isso é para mulher, e aqueles paradigmas que a gente já conhece. E terminou que a gente acreditando nisso, para não aborrecer nossos pais, a gente faz o quê? A gente vai e guarda. Por uma questão de honrar os pais, a gente vai e guarda aquele sonho. E faz aquilo que o pai quer.
Ou pode também acontecer de ser o contrário. Mas mesmo assim, se o contrário, a criança, né, o adulto, traz aquela culpa de não estar honrando os pais, traz aquele sentimento de culpa, de não estar pertencendo àquela clã. E isso também prejudica, porque às vezes tem sucesso, mas não é tão feliz, porque sabe que traz a culpa de não ter honrado os pais. Isso é tão complicado, minha gente, isso é tão complicado para desmanchar esse nó, que é terrível. E por isso que nas sessões, quando eu começo com todo mundo, eu digo, gente, isso aqui é um processo, isso aqui não é receita de bolo pronta, não, viu? Um bolo decorado, bonitinho, com cerejinha, não é não, isso é um processo. E dói para valer. Por quê? Qual é a minha intenção? É de trazer para todos nós as consciências que nós precisamos desenvolver para nos autoconhecer e daí desmanchar os nós emocionais que a gente carrega dos ancestrais. E também os nossos nós emocionais, para a gente poder seguir. E isso é complicado, é demais. Não é fácil, não. Se fosse fácil, era bom demais. Se fosse fácil, era bom demais, mas não é, não. Não é nem com a gota, não é. Aí, veja, no caso de Norman, minha gente, tá? Que era uma criança, que ele sentia a dor da mãe, porque o pai tinha abandonado, o pai era ruim com ela, o pai era cruel com ela e com os 3 filhos e tudo mais, e ele jurava que ele não queria ser igual ao pai dele. E ele se casou 3 vezes. Está no livro, na página 90 e... Cadê, senhor? 96, isso mesmo. E ele se casa pela 3ª vez, e ele tem como missão, agora, se for a nível consciente, ele tem como missão de agradar as mulheres. Sabe por quê? Porque inconscientemente ele trazia com ele, tá, a responsabilidade de salvar a mãe dele, de ser boa para a mãe dele. Ele faz um juramento de não ser igual ao pai dele, de ser ruim, de ser cruel, sabe? De ser aquele pai que bate, que humilha, que xinga. Mas veja que pai doente vem aí, gente. Vê que pai doente vem aí por trás, né? Gente, o filme que é muito bom em relação a isso também, sabe qual é aquele filme que já assistiu? É A Cabana, né? A Cabana, quando a gente vê aquele filme, a gente, quando vê o início do filme, que o pai bate muito aquela criança, ele se torna um pai diferente do pai dele. Mas, para todo o caso, ele traz a mágoa do pai para a relação dele, e ele fica preso a muitos nós, a falta de perdão e tudo mais. E quando, naquele sonho dele lá, né, ele se encontra com Deus para justificar, para questionar, etc., começa ali um processo de cura tremendo, gente, tremendo. Como é difícil a pessoa trabalhar o inconsciente do outro. E tem coisa que somente Deus faz. Aí tem também as ferramentas, né? Que Deus é muito bom, que através da ferramenta Deus também opera em nós. Graças a Deus por isso, né, Rosete? Através das ferramentas Deus opera em nossa vida, nos liberta, né? De tantas coisas. Mas, gente, isso é muito complicado. Eu vou parar aqui um pouquinho a gravação para contar um pouco da minha experiência para vocês, tá? Deixa eu só pausar aqui. Trazendo essa parte aí que eu trouxe para a gente agora, que a pessoa às vezes não quer encarar o problema, não quer ver o medo, sabe? Não quer se autoconhecer, a pessoa não tem como avançar. Não tem como avançar. E dentro desse contexto, minha gente, né? O que acontece? Faz com que a pessoa continue naquela zona de conforto, tudo certinho, etc. Não quer mudar. Gente, tem pessoas que às vezes indico assim, algumas terapias, a pessoa acha que é obra de feitiçaria. É sério. Isso é coisa do mal. Isso não é de Deus. Isso é coisa do outro lado, do lado negro da vida. Eu disse, minha gente, não é não. Isso é autoconhecimento, pelo amor de Deus. Mas são pessoas resistentes, não querem conhecer. Não querem se conhecer. E isso realmente é muito desafiador. E aqui, nessa situação desse rapaz, né? Ele era muito bem-sucedido, 49 anos, 3º casamento, e as mulheres eram todas iguais. Todas. Acabava com uma, quando casava, pegava a outra igualzinha. Igualzinha a que tem separado. Até ele fazer o quê, gente? Até limpar as crenças deles,
dele, as emoções dele, fazer uma limpeza realmente emocional, até espiritual, se fosse necessário, para daí, então, ele agora atrair novas pessoas. Por quê? A nível inconsciente, ele estava salvando a mãe dele. Ele estava agradando a mãe dele, a nível inconsciente. Ou seja, veja aí outra repetição, né? De padrão. E ele nem se dava conta disso. Na sessão foi que foi descoberto. Então, eu coloquei aqui uma observação. A criança que se sente compelida a melhorar a vida de um dos pais maltratado torna-se o adulto que tem que melhorar a vida dos outros, mesmo que custe, mesmo a custa da sua vida. Não tem aquele tipo de gente que quer salvar o mundo, né? Quer salvar o mundo, quer ajudar todo mundo, e não sei o quê. Pronto. Vai lá para a infância dele, que teve algum problema no casamento dos pais ou dos avós, e ele se sentiu na obrigação de salvar um dos pais, e ele se sentiu incapaz disso acontecer, porque a criança não tem como salvar os pais, não tem condições, e ele traz com isso essa penitência para ele de querer salvar o mundo. Aí a gente vê que tem pessoas que, às vezes, tira do seu para dar para os outros, dá até a sandália, fica descalço. Já vi gente assim, ficar descalço, mas deu para o outro a sandália, para salvar o outro. Ah, Silvana, não vai ser caridade, não? Depende. Gente, ser caridoso é uma coisa. Todo mundo tem que ser caridoso, né? Praticar generosidade, tem que ser. Mas aqui a gente está se referindo a pessoas que trazem sobre si a culpa, a responsabilidade, o peso, a revolta, os sentimentos negativos que tem dos seus antepassados e quer compensar isso salvando o mundo, porque eles não se sentiram capazes de salvar o casamento dos pais. E isso a nível inconsciente, como ele não salvou a mãe dele, não salvou o fracasso do casamento deles, é mesmo assim que a mãe dele continuou casada, infelizmente, né? Continuou casada, era a opção dela, mas ele se sentia culpado porque o pai dele não tratava muito bem a mãe dele. E ele, se revoltando contra o pai, quis ser o contrário do pai. E atraía as mulheres semelhantes à mãe dele, que era para validar a crença dele. Vê que profundidade do treino negócio desse. Até que ele, na terapia, ele se encontra, né? O terapeuta entende um pouco a vida do pai dele, etc. E ele começa agora a liberar o perdão. Caramba, né? O perdão é muito forte, né? Acho lindo esse negócio do perdão, acho lindo mesmo. Por isso que a Bíblia diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos devedores. Que o perdão liberta, a gente, o perdão cura. E quando o perdão é direcionado para nós mesmos e para os nossos pais, antepassados, aí é que liberta com mais profundidade. E aqui, eu até destaquei aqui um monte de coisa, eu for ler, gente, vai ser a vida todo dia. Mas é porque eu fico doidinha, sabe assim, caramba, meu irmão, que livro massa, né? Cheio de casos, né? Psicanalíticos, amei demais. Nossa, né? Diz assim, ó, ele precisava de mulheres que necessitavam ser salvas, né? Aí diz assim, ó, sua necessidade de se sentir importante, salvando os outros, deparava-se com a sensação de fracasso, porque sempre havia um obstáculo no caminho, um bichinho, né? Mas, enfim, agora eu vou compartilhar com vocês aqui o restante do nosso slide, tá? Para a gente dar continuidade. Caramba, muito, muito forte esse livro, sabe? E também o que está contribuindo, né, são as atividades que nós estamos fazendo. Isso traz muito mais clareza para a gente. E esse é o processo, gente, que a gente está passando aqui. Isso é muito gratificante para todos nós, esse aprendizado, né? Sim, aí aqui essa imagem, né, gente? Vê. Uma pessoa com uma mente sã, uma pessoa saudável e tudo mais, ele sentaria o oposto daqui para cortar o galho, né? O que ele faz? Ele senta na ponta do galho e corta o lado contrário. Ou seja, isso significa o quê? Que ele está fazendo uma ação contra ele mesmo. Gente, isso é a nível inconsciente. Porque a pessoa na sã consciência, né, não vai fazer nada contra si. Que a nossa alma, o nosso instinto de sobrevivência é nos preservar, né? Nos manter vivos. Mas isso é a nível inconsciente. Isso a pessoa não faz. Eu vou querer fazer por querer. A não ser a pessoa realmente que quer se suicidar, já é outra história, né? Mas aqui nesse contexto daqui, tá, de sabotagem,
É a gente fazer algo contra a gente mesmo. Caramba, quantas vezes eu me sabotei, minha gente? Quantas vezes eu me sabotei em emprego, me sabotei em relacionamentos. Quantas vezes eu me sabotei? Impressionante, muita sabotagem eu vivi na minha vida. Hoje em dia, mais não, graças a Deus, né? Tenho limpado aí minhas crenças, sabe, essas mazelas todas, essas mazelas. Eu sou outra pessoa. Mas mesmo assim, eu tenho que estar vigiando para entender, opa, que pensamento é esse aqui na minha cabeça? Que sabotagem é essa que eu estou fazendo comigo? Aí já desperta que é para não acontecer, tá? Que é atirar contra o próprio pé. Em outras palavras, autossabotagem é você atirar contra o próprio pé. Eu disse, rapaz, o político tal falou isso, ele deu um tiro no próprio pé agora, ferrou-se, né? É disso. Eita, fulano fez não sei o que, não sei o que. Então, ele agora está lá, né? Está lascado, porque o que ele falou agora vai servir contra ele mesmo. Não é assim que a gente fala? Fulano agora disse isso, pronto, ferrou-se. O que ele disse agora vai ser usado contra ele. Isso é o quê? Autossabotagem, tá? Nesse mesmo contexto daqui. A autossabotagem também, minha gente, está relacionada à marcha réu. Olha isso daqui. Você vai, depois você volta. Aí vai de novo. Aí volta de novo. E assim é a autossabotagem com a gente, tá? E nisso, o que isso quer dizer também? É fazer ações contra si mesmo. Bora repetir. Parece brincadeira, né? Mas muitas vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Desse jeito. E aí vem o quê? Depois que o estrago está feito, né? Aí assim, né? Eu vou dizer aqui, como dizia minha mãe, minha mãe não morreu, né? Graças a Deus. Ela diz assim, depois que a mera está espalhada, acabou-se. Acabou-se. E é isso mesmo, gente. Depois do leite derramado já era, né? Depois do leite derramado já era. Então, depois que a gente faz o estrago, a gente diz, caramba, meu irmão, como foi que eu fui um negócio desse, né? E isso acontece conosco, ó. Não acredito que fiz isso de novo. E é assim que a gente muitas vezes se pega. Como foi que eu fiz isso de novo, né? Por que eu fiz isso de novo? Como assim eu fiz isso de novo? E a gente fica surpreso com a gente mesmo. E aqui, onde é que começa esse processo, né? Trouxe aqui para a gente, ó. Que de acordo com o livro, que eu estou me embasando no contexto científico, tá? De acordo com o livro, como vocês já sabem, esse padrão foi construído lá atrás, na nossa infância, gente. Lá atrás, mesmo, ainda na gestação, que diz assim, ó. E aquilo que somos intimamente dentro de nós também é comunicado à criança. Molda e compõe o caráter e o desenvolvimento da mesma. Constrói o verdadeiro senso de identidade da criança, ou seja, crença de identidade. Olha de onde vem a nossa crença de identidade, lá de trás, gente. Ainda da gestação. E é claro que vai continuar no mundo físico, né? Quando a pessoa nascer, já começa um monte de não, um monte que não pode, que não deve, etc, etc, etc. E a criança vai construindo outras crenças lá de fora. Mas o que nós sentimos intimamente já começa a enviar essa comunicação para os nossos bebês, ainda na nossa barriga, para quem é mãe, né? Olha como isso é muito complicado. Agora, o bom é que se fosse da forma positiva, seria maravilhoso, né? Aquela mãe empoderada, aquela mãe inteligente, aquela mãe sabe muito assim, muito para frente. Aí a criança já sente esse sentimento bom de ser empoderada, de ser uma pessoa ativa, de ser uma pessoa capaz e tudo mais. Mas o ruim aqui é quando essas crenças da mãe, os sentimentos da mãe são negativos, são limitantes. E a criança já começa a absorver esse tipo de sentimento, isso está moldando o caráter da criança. E aqui me dizendo, ó, a criança, ao ver os comportamentos dos pais, não questionam seus comportamentos, porque elas ficam apavoradas, com um medo real e intenso, porque envolve a única coisa que precisamos e pela qual almejamos, o amor. A criança não vai se meter em briga de pai e de mãe.
Porque ela tem medo da rejeição, ela tem medo de ser abandonada e tudo mais, então ela fica somente, né, na retaguarda ali, coitada, de não falar nada, de não estar questionando esse comportamento, porque ela tem medo de ser rejeitada, de ser abandonada, porque o que envolve uma criança é o quê? É o amor. Ela tem medo de não sentir mais esse amor dos pais. Por isso que a importância de nunca se discutir na frente de criança e tudo mais, porque a criança absorve. A povo diz assim, não, mas é pequenininho, não entende nadinha, não. Vai pensando que não entende? O que você disser está restando na criança. Porque a criança é totalmente inconsciente, não tem como não ser. E aqui diz, né, que a solução, gente, olha isso aqui, muito forte isso, tá? A solução para esse padrão de repetição mais profundo e inconsciente está no passado, ou seja, lá na nossa infância, né? É preciso descobrir a origem dos conflitos inconscientes, entender as razões subjacentes àquele comportamento, auxiliar o indivíduo a perceber a si mesmo e o mundo à sua volta de maneira diferente. Esse é o objetivo supremo e a solução. Dar aos indivíduos a liberdade de escolher o que querem. Isso aqui é o resultado da psicoterapia que o autor cita no seu livro, tá? Mas isso aqui também, ele se enquadra em outras terapias, tá, gente? Constelação familiar, psicanálise, muito bom também. E aqui é o seguinte, ó. Isso significa levar o processo terapêutico a sério, ligando-se ao processo, permitindo que o terapeuta faça parte da sua vida e incorporando mudanças pela internalização do processo. Aí, às vezes, né, tem aquele cliente, porque eu também sou terapeuta, viu, gente? A pessoa, eu posso falar sobre isso. Tem aquele cliente que, às vezes, vem cheio de fantasia, sabe? Por dentro está um capo. Aí, não, porque está tudo bem, porque não sei o quê, não sei o quê. E na terapia a gente vai descobrindo que era só uma fantasia, que o cliente estava escondendo as razões que o trouxeram até a terapia, né? E nisso a gente vai fazendo esse trabalho de autodesenvolvimento, mas é importante demais que exista uma relação muito forte de confiança entre o terapeuta e o cliente. Gente, quando eu ia para qualquer curso, deixa eu terminar aqui, tá? Vou terminar aqui com essa frase, né? Se você quiser ter sucesso na vida, é necessário romper com o ciclo de autossabotagem, tá? Então, se você quiser ter sucesso na vida, é necessário romper com o ciclo da autossabotagem. Enquanto não romper com esse ciclo, a pessoa não sai do canto. Ele vai e vem, aquele ciclo de marcha ré. Vai para frente e volta, vai para frente e volta, vai para frente e volta, e nisso a pessoa sequer tem a consciência do que está acontecendo. E aqui vamos finalizar. Muitas vezes a gente tem prova, né, de pessoas que faz faculdade, faz um monte de coisa e fica ali amarrado. Você vê muitas pessoas assim, entendeu? Não é o estudo, não é a faculdade, é isso aí, é as crenças. É a mente da pessoa. Gente, sabe quantas faculdades eu comecei e não terminei? Sério, Romildo, tu tá rindo ao caso? O caso é sério? Quantas faculdades eu comecei e não terminei? Quantos empregos bons eu tive e eu me sabotei? Sabe por quê? Para não ser melhor do que meus pais. Caramba, meu. É fogo isso aí. Fogo, Romildo. Eu também estava falando para o Sérgio, né? Quando eu estava fazendo faculdade, né, de pedagogia, eu também fiz, na verdade, eu fiz duas faculdades. Uma eu fiz, o que eu mais queria fazer, eu não fiz, eu me sabotei, acabei me sabotando e não fiz. Aí fiz a pedagogia, mas enfim, gosto do que faço. Mas quando eu estava terminando o curso de pedagogia, o professor que foi meu orientador, ele me convidou para fazer um trabalho junto com ele, para trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagem. Eu até falei para o Sérgio, ele acreditava em mim, mas eu não acreditava. Ele acreditava, mas eu não. E eu me sabotei, fiquei com medo, não fui. E ele me dava todas as ferramentas, como você falou, ele me dava suporte, ele me ajudava, ele me dava as orientações, fazia o projeto comigo, ele cantava comigo.
mas ele acreditava em mim, mas eu não acreditava em mim. Então, daí passou, falei, mas tudo bem. Hoje já tem outro pensamento, mas me auto-sabotei. Essa sabotagem não foi à toa, né? Qual era a crença que você tinha lá atrás? Não podia também, como você falou, eu tinha que honrar meu pai e minha mãe, não podia ser mais do que eles, eu tinha que estar no mesmo nível, né? Do nível deles do padrão financeiro. social, padrão financeiro, né? Desses padrões. Uhum. Pronto, então, Luciane passou também por isso. Então, gente, toda vez que eu estava crescendo financeiramente falando, eu dava um jeitinho de chegar no zero de novo. E era aquele recomeço da gota. Cresce, cresce, cresce. Chegou, desce, 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 desce. Era assim, gente, que eu vivia. E isso é terrível. Eu só fazia isso? Eu fazia isso porque eu não me merecia, que eu devia ser melhor do que meus pais. Então, como eu tenho? Isso eu descobri na constelação familiar, descobri também sessões de coach que eu fiz, nossa, com as ferramentas maravilhosas que eu fiz quando eu passei pelo processo como cliente, né? Caramba, quando eu fiz isso, que eu descobri, caramba, meu irmão, por causa disso foi. Mas é por causa disso hoje, né? Mas naquele tempo era por causa de tudo isso. Então, tinha que dar um jeitinho de me sabotar. Eu não posso ser melhor do que meu pai, nem melhor do que minha mãe. Gente, e o meu pai, tá? Ele é uma pessoa muito inteligente mesmo. E na clã dele, na família dele, ele é o mais bem-sucedido. Ele poderia crescer muito mais, porque ele não cresce, porque ele não tem crise de merecimento e tudo mais, todo o processo, tá? E ele não quer também ser mais do que o pai dele. Gente, é simples assim. O que acontece? E aí, Silvana, tudo bem, você falou tudo isso, e agora mas você resolve isso, mas você resolve isso passando pelo processo. Porque não existe, minha gente, né? Não existe, olha, aqui tem receita mágica, fulana, aqui no celular, que se você fizer isso daqui, você vai se libertar disso. Não tem, não. Se tivesse, seria muito bom, né? O que é que tem? Tem é o processo para você passar. Porque não é somente tem que resolver. Tem outras questões por debaixo disso. É como uma cebola, sabe? Você tira uma casca e tem a outra, e tem a outra, e tem a outra, e tem a outra, e tem a outra. Parece que é infinito, mas na medida que você vai tendo essas cascas de você, você vai se permitindo viver. Então, hoje, graças a Deus, eu estou nesse processo de crescimento. Então, se eu ficar rica hoje, eu não vou mais me sentir culpada. Eu me senti feliz, porque eu recebi as bênçãos dos meus pais. Né? Eu fui lá fazer um processo de limpeza com os meus pais. Então, e também com os meus ancestrais, né? Avó, e por aí vai. Gente, isso é muito profundo mesmo. Demais. Aí, quando a gente descobre tudo isso, assim, meu Deus, por que foi que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Mas só que antes você não tem a consciência que tem hoje, né? Aí hoje é outro nível. Então, assim, o que eu contei aqui para vocês, né, de forma privada, para não ficar gravado, gente, foi forte na minha vida. Caramba, muito forte. E que bom que eu tive a coragem de encarar os meus medos, de me encarar, de me trabalhar. E estou me trabalhando, e eu quero a vida toda isso para a minha vida, tá? Quero nunca mais parar. Deus me livre de parar. Porque na medida... bom disso tudo, Ana, que a gente limpa dos nossos descendentes, né? Porque daí também. você coloca os paradigmas, né, desse movimento, né, e autoriza eles serem diferentes de nós, fazerem diferente, eles não precisam nos honrar. Exatamente, né? Aí limpa os ancestrais, limpa também para frente a descendência da gente, e eles podem nos honrar, recebendo nosso amor, nossa força, nosso carinho, não repetindo nosso sofrimento. E daí a gente recebe também a força dos nossos ancestrais, né? A bênção deles também, repetindo aquilo que foi bom dele e não repetindo o sofrimento. E assim a gente segue. E isso é um trabalho muito lindo, minha gente. Eu acho isso tão lindo. Isso era para ser ensinado nas igrejas,
nas escolas, na faculdade, sabe, em todo canto. Era para ser ensinado isso, porque muita gente está vivendo dentro de caixinha, com a mente totalmente assim, fechada, porque nem sabe que isso existe. Nem sabe que isso existe. Mas existe, né? Todo esse processo de limpeza existe. E eu sou muito grata de Deus ter me concedido essa percepção de me trabalhar, de me entender, do porquê de tanto sobe e desce na minha vida, de tanta repetição, de tanta coisa negativa, e também de poder, assim, liberar perdão para mim, liberar perdão para os meus pais, para quem me magoou, de eu pedir perdão também a quem eu magoei, um processo de limpeza de perdão tremendo, tremendo. Não tenho vergonha de dizer isso não, gente. Eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus, essa oportunidade que Deus me concedeu. Imagina se Deus não tivesse me dado esse presente, como não estaria hoje. Eu disse, gente, se eu não tivesse conhecido esse processo que a gente estuda, eu acho, né, que eu estaria ou com depressão, sei lá, ou síndrome do pânico, ou algo que me remetesse para o fundo do poço. Porque eu sei o caos que eu estava quando eu comecei a procurar esses conhecimentos que nós estamos hoje aqui compartilhando. Foi muito complicado mesmo. Gente, vamos encerrar. Estou feliz que vocês estão aqui. Pena que nossa amiga Inês caiu, né? Nossa amiga Samela também caiu aqui, a internet dela, Javan, Janaína não pôde chegar, etc. Né? Mas quem estiver aqui, se quiser falar, dizer o que achou da aula, dizer alguma experiência sua, fica à vontade, tá? Vamos começar por Rosete, nossa visitante, né, Rosete? Eu já estou nessa caminhada há um tempinho também, né? Há muito tempo que eu estou buscando essa oportunidade de mudança, né? Mudança é o que a gente precisa. Eu nem me lembro quando eu comecei, não lembro, faz muito tempo mesmo. Só que eu conheço o Éder, eu acho que faz uns 25 anos, o Éder o Henrique. Uhum. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, Ave Maria, Éder era um meninão, tão lindo, tão jovem, tão bonito. Continua, né? E aí é sempre bom, viu? Discutir essas coisas, né? Trabalhar a crença. Quando eu fiz PNL pela primeira vez com Eduardo Chiniachik, eu Nossa, quase incrível. eu não acreditava que isso fosse real. Meu Deus, sou eu que escolho fazer isso comigo, Eduardo? Tá louco? Quando eu conheci o Éder, ele fez a inscrição, eu vendi esse curso e ele foi uma das pessoas que participou como aluno. Bem interessante. Aí, dali para cá, a gente vem buscando, mas não é fácil, não. Não é tão simples, né, essa prática diária, não é, mas é possível. Eu acredito que é possível, é por isso que eu estou aqui também. Momentos lá em cima, momentos embaixo e buscando. Não para nunca. Agora, como é o nome do livro que vocês estão discutindo? Você falou tudo, menos o nome do livro. Porque assim, quando eu falei, você acho que ainda ia entrar. O nome do livro é O Ciclo da Autossabotagem. Vou mandar para você, viu? O Ciclo da Autossabotagem. O ciclo da autossabotagem, já tá. É Mande muito bom livro, muito bom mesmo. Do psicólogo Stanley, muito bom. Minha gratidão sua participação aqui, viu, Rosete? Obrigada a você pelo convite, Agora viu? sim, só que eu fico pensando, se tu não tivesse mergulhado nesse processo, onde tu estarias, hein? Eu não faço nem ideia Não é não? do Gente, processo. Eu cada estudei um para ser freira, meu processo é longo. Minhas crenças são grandes, são profundas. E é, Eu ia pois ser é. freira, então por aí você tira. O Éder ia ser padre, né? O Henrique. E era, Ele estudou para ser padre. gente, não sabia dessa história de Éder. É, é Que, uma longa história. pois é, né? E a gente compartilha mais tempo, A algumas coisas. crença religiosa, misericórdia, né? Crenças religiosas, irmã sacramentina. Fácil não. Nossa, que bom saber disso, né? Vamos embora. Nossa amiga Cleide, se quiser falar algo, fica à vontade, viu, Cleide? Aí abre o microfone, tá? Tá fechado o microfone. Abriu. Tá ouvindo agora? Agora. Certo. Bom, eu venho
tentando romper com essas crenças. É um processo dificílimo, não ocorre assim de forma rápida, e é difícil. O tempo todo o inconsciente ele tenta trazer a gente de volta, né, para o que a gente é acostumado, para o que a nossa família criou como padrão. E eu percebo que desde criança eu sempre quis romper com os padrões, mas a gente é muito arraigado, né, na base familiar. E às vezes que mesmo sem conhecer essa palavra crença e que eu tentei fazer isso, eu fui bem-sucedida nos meus projetos, mesmo sem saber que realmente assim isso era uma quebra de padrões e que existia esse estudo que hoje a gente está tendo contigo. Eu leio também assisto com outras pessoas, mas aí eu voltei para o meu seio familiar, a morar com meus pais, e nossa, como isso assim me fez retroceder nesse sentido de evoluir, porque assim é aquela coisa. Meu pai ele nunca possuiu um carro. Aí quando eu possuí, ele jogou para mim. Não sei por que você precisa disso, porque até hoje eu vivi. Então é como se para ele é uma desonra. E é muito difícil a gente nessa hora assim evoluir sem culpa, né? E aí é trabalhoso. E eu senti as dores, mas consegui algumas, mas tem muita ainda a limpar. Por morar junto com eles e todos os irmãos, assim, seguirem muito a crença, aí é bem difícil. Eu percebo o quanto é difícil honrar, mas não ter que ser igual e seguir seus próprios caminhos. É bem difícil isso e é doloroso, é prazeroso, mas dói muito. Então Pois eu venho lutando contra isso, mas assim, sinto que me auto-saboto o tempo todo quando eu me encorajo para tomar uma posição que eu sei que eles são contra, de morar só, de trabalhar em outro local, onde eles acham que eu vou estar desprotegida, que eu não preciso disso, que eu tenho acolhimento, assim, me dói muito saber que vou magoá-los. Aí o tempo todo isso ainda é muito constante na minha vida, é muito difícil, ainda não ocorreu essa libertação e eu estou ouvindo vocês aqui e cada vez mais certificando o quanto a crença ela atrapalha a nossa vida, ela essas domina a crenças pessoa, limitantes, né? né? Se você me permite, Muito. Cleide, você poderia fazer uma sessão de constelação e trazer esse tema para a constelação, tá? Para justamente você se liberar desse padrão de maneira amorosa, sem sentir culpa, sem sentir remorsos, né? Sem julgamento, entendesse? De você acolher os seus pais, não ficar lutando contra a crença, mas reconhecer a crença, acolher, agradecer e liberar. Quanto mais você luta contra, mais ela fica forte. Porque as crenças, gente, todo mundo aqui já sabe, né? Todo mundo aqui é experiente. As crenças nos dominam, né? Elas simplesmente guiam a nossa vida. Simples assim. Então, você não tem como lutar, você não tem como lutar contra algo que é mais forte do que você. Você tem que acolher isso, reconhecer, agradecer e reprogramar, colocar uma nova crença. E, se você me permite, faz uma constelação familiar, uma sessão, e traz esse tema para a sessão, Cleide. Vai ser muito libertador para você. Esse tema aí que você trouxe, né? De você querer avançar, mas se sente culpada porque está deixando seus pais para trás. Entendeu? O seu pai não aceitar que você cresça mais. Eu fiz uma só de profissional e lá foi mostrado que tinha algo que me impedia porque vinha do meu pai e que ele tinha que me libertar para que eu pudesse assim ter essa receber a ascensão. bênção dos seus pais. Isso é muito forte. Isso. Mas dói muito, viu, Silvana, ser enxergada como se você fosse a ovelha negra do rebanho, porque assim é difícil, é como se você não fosse aceita, porque você tem um pensamento de evolução e as pessoas querem estar ali, naquele formato, naquela vida, que é o pertencimento, para ele está bom, né? Demais. É o pertencimento, isso daí. É a ordem do amor, o pertencimento, a inclusão, tudo junto. Aí, para que você venha crescer na vida, nesse contexto, você precisa ir com a bênção dos seus pais e não lutando contra, entendeu, Cleide? Você vai entender na constelação. Certo, obrigada, Silvana. Luciane, por nada, Cleide. Luciane?
Nossa, eu lendo o livro, né, tudo, e também, né, eu tive a oportunidade de fazer a constelação agora faz pouco tempo, e perceber, né, que eu ainda tenho ainda a questão, como, né, todo mundo ainda tem essa questão ainda né, da fidelidade com a família. Eu também me caiu bastante fichas, né, porque eu, da família, de toda a família, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, eu sou a única que sobressaiu, assim, em questão de estudos, né? Eu sou a única que fiz mestrado, que quero fazer doutorado, e aí depois eu me peguei, né? Porque eu já fiz 4 vezes a prova do doutorado, passei na prova, mas não passei na entrevista, né? E depois, agora esse ano, com essa questão da constelação, me veio certinho, né? Por que eu não passei no doutorado? Por quê? Porque eu vou ser mais ainda, eu vou ser muito mais na minha família, muito mais de todos, no topo, vou estar no topo, né? Ali do doutorado. Então eu, quando chega na entrevista, eu me auto-saboto, né? Vou super bem na prova, escrevo super bem, mas na hora da entrevista eu me saboto para eu não passar, para eu não desonrar minha família. Daí na constelação veio, né, dizendo, né, pai, mãe, né, ancestrais, né, parentes todos, né, eu quero ser diferente, né, eu honro vocês, eu vejo vocês, mas eu quero ser diferente, eu quero, né, ter essa possibilidade de chegar no topo honrando vocês, não vou em momento algum, né, deixá-los, né, dizer. E aí para mim foi libertador, sabe, Silvana? E assim, como se abrisse as portas para mim dessa questão de, né, desse novo olhar, dessa nova possibilidade. E eu acho que é o caminho mesmo, né? Como você falou, né, com a Cleide, eu acho que quando a gente, né, a gente não vai deixar de honrar, a gente não vai deixar de honrar a família, a gente continua honrando, respeitando, mas só fazendo diferente, né? Honrando eles com todo o amor que eles nos dão, né? Eu acho isso importantíssimo. Minha gratidão sua participação, Luciane. Romildo, você quer falar alguma coisa, Romildo? Não, só isso mesmo. Romildo hoje deu aula, não foi, Romildo? É isso mesmo, você falou muita coisa boa hoje. Trouxe muita contribuição para nós. Muito obrigada. Nossa amiga Cecília dormiu, bom, enfim, né? Minha gente, vamos tirar uma foto aqui, né? Todo mundo bonito, arrumado. Puxa a barriga. Vamos lá tirar a foto. Eu ia pedir para sair, Silvana, mas aí vou tirar a foto, em seguida vou precisar sair, tá certo? Já iremos encerrar, viu, Cleide? Vamos lá? Pronto. 1, 2 e 3. Colocar lá no grupo, tá certo? E eu quero agradecer a todos vocês que participaram desse nosso... Espera aí, deixa eu encerrar isso aqui, né? Ctrl V. Agora. Gente, minha gratidão a todos vocês que ficaram até esse momento. Hoje a aula foi muito produtiva, eu acredito, para todo mundo aqui. Muitas fichas caíram para todo mundo, com certeza. Um para mais, outros para menos, mas todo mundo aqui aprendeu. Então, minha gratidão. Obrigado, Cleide, por sua presença. Obrigada, Rosete, pela sua presença de estar aqui conosco. Gente, Rosete, você não faz ideia de quem é Rosete, viu? Quem é Rosete? Você não faz ideia. Gratidão, Romildo, gratidão, Luciano, gratidão, Ana, gratidão, Valquíria, que caiu também, a nossa amiga Inês, nosso amigo Edjavan, quem mais que entrou por aqui? Bom, enfim, quem entrou aqui e caiu, minha gratidão também a vocês, tá bem, cheiro? Vamos encerrar, até mais, tchau. Sim. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.